Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. Muito bom dia! Vinha pelo caminho, vi o galo cantar, despertador tocar. Vamos levantar, minha gente, fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer aquele gargarejo. Isso, vamos levantar, up, pra cima. E vamos tomar aquele special café. Que cafezinho bom, hein, Lucivane Maria? Muito bom dia! Bom dia mesmo pra você que tá chegando aí. Bom dia hoje aqui no comando Lala. Bom dia, Lala. Aí, bom dia pro nosso Jeffrey também no comando aqui da TV e nosso querido Boris. Boris aí, bom dia, vamos que vamos, né, Boris? Bom dia aí pra nossa querida Verinha, não é? A Dona Maria e a Lucivânia, todas aí trabalhando nos bastidores pra estar no ar aqui, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, isso mesmo. Vamos lá tomar aquele cafezinho, vamos lá tomar, né, aquele chazinho, aqui pelo menos no Sudeste, aqui em São Paulo, frio, muito frio. Mas vamos aquecer aqui com a mensagem, né, do Cristo, mensagem de Jesus, passar aí pelas ondas e frequências do rádio e da TV. E quem está conosco aqui neste dia, nessa segunda-feira, todas as segunda-feiras, né, nosso queridíssimo Tiago Soares. Bom dia, meus amigos, bom dia, Nando, bom dia, companheiros aqui da rádio. É um prazer imenso, mais uma semana começando. Temos a eternidade sem pressa, né, Nando? Temos a eternidade sem apavoro. Não, o pessoal não fala assim, não. Devagar e sempre. Devagar e sempre. O pessoal que tá meio estressado, já começou às vezes a segunda meio apavorado. Calma, temos a eternidade. Nós temos estudado aqui o livro Urgência, de Emmanuel, né? Tem algumas coisas que são urgentes na nossa vida sem, né, entrar nessa questão de estresse, né? É só ir com calma. Mas são coisas que a gente deixa de ter na nossa vida, né, Tiago? É verdade. Pessoas assim como nós aqui precisamos, né, de ouvir algumas palavras do Emmanuel que são esclarecedoras, né? O Emmanuel é brincadeira, viu? Então, olha, o tema de hoje se chama Caridade e Influência. Beleza? Se você quiser dar aí um pitaco, quiser dar um bom dia, ou quiser mandar uma mensagem, mande, né, pelo 0800 979 5011 ou pelo WhatsApp 99 643 3827. Manda sua mensagem, participe, colabore, né? Seja aí, interaja, né, conosco. Então vamos lá. O nosso Lala, você tem aí como colocar um fundo musical daquele bem suave? Então os anjos vão cantar. Os anjos cantarão. Então, olha, muito bem. Caridade e influência, né? Só o tema aqui, só o título, né? Já diz chama atenção. Caridade e influência, né? Então vamos à primeira. O primeiro parágrafo foi quando o Emmanuel, através do nosso queridíssimo Chico Xavier, nos envia essa mensagem dizendo o seguinte: frequentemente admitimos que socorro, perdão, caridade e donativo encontram significado exclusivamente nas horas de crise. E é verdade. Entretanto, vamos ler o segundo para a gente compreender melhor o primeiro. Estamos todos à frente da vida e dentro dela, com a obrigação de reconhecermos a presença dos benfeitores que nos estenderam os braços para a travessia dos obstáculos naturais na experiência comum, né? Então, estamos aí, dentro, à frente e dentro da vida, né? Dentro dela.
com essa obrigação de a gente, se não os ver, a gente sabe que os benfeitores espirituais estão aí, né? E nos inspiram, não fazem nada por nós. Nós é que temos que fazer, mas a influência deles é muito importante, né? Dos benfeitores trabalhadores da seara do nosso mestre Jesus, né? E aí, diz aí, nosso querido. Não, eu só tava lembrando outro dia como a gente agradece pouco, né, os benfeitores. Como a gente agradece muito esse carinho diário que eles têm, como eles nos induzem, nos inspiram sempre no caminho do bem. Verdade. Cuidam com muito amor. Uma vez eu tava numa reunião mediúnica e tive uma oportunidade de ter uma interação um pouco mais íntima, assim, com um espírito amigo. E era uma coisa mais... Conversou com ele? Não foi uma conversa assim... Foi um médium? Tinha um médium ou não? Tinha um médium. Você acredita que foi um aperto de mão com um médium? Foi um aperto de mão. Que legal. E depois se abriu aquela janela mediúnica, assim, naquele momento, e foi assim... Deu pra sentir a amizade. Sim. A amizade verdadeira que eles tinham, né? Que eles têm, né? Aquela amizade que existe, que existe, né? De forte, porque a gente, assim, acredita que, não, eles nos amam, mas, assim, quando a gente vê a coisa tete a tete e sente realmente essa presença, não fica como o Emmanuel coloca aqui, só nas horas de crise. É uma parceria constante. Constante. Nas pequenas coisas. Às vezes nas preces eu até... E é isso que eu senti na prática isso. Eu senti, assim, o meu testemunho. Como eles cuidam realmente, o amor verdadeiro, profundo, aquela... Sem interesses, né? Amizade mesmo. É amor mesmo, emocionante, né? Foi uma coisa emocionante. Eu senti assim, nossa, não é possível, como eles têm tanto carinho e interesse por nós, assim. Nossa, acho que a gente não merece mesmo. A gente acaba entrando um pouco nesse... Talvez não seria muito bom pensar isso, né? Mas a gente acaba, nossa, a gente até não merece. A graça de Deus realmente é abundante, como o texto bíblico coloca pra gente. E é mesmo, é abundante mesmo. É que nem às vezes nas preces eu coloco, né? Fazendo a prece, trabalham incansavelmente 24 horas por dia, né? E sem descanso, né? Muitas vezes estão ligados, às vezes não estão aqui do nosso lado, mas estão ligados mentalmente conosco, né? Estão sempre sabendo o que estamos fazendo, sempre estão enviando vibrações, né, revigorantes para nós. É uma caridade mesmo, né? Porque eles praticam a fraternidade acima de tudo, com a influência positiva desses mentores espirituais, e saber, né, que esses amigos invisíveis, né? Porque eles não se fazem visíveis para nós. Às vezes a gente até esquece mesmo que existe, né? A gente fala que não se apagam em não prol tô vendo, né? Não tô Nossa. vendo. Que nem acontece com o nosso protetor espiritual, o anjo da guarda, que a gente costuma Exato. dizer. É o espírito que está ali, ó, acompanhando a gente desde tenra idade. E a gente esquece, né? E aí ele fala assim, ó, acionemos os botões da memória e vê-los-emos todos. Aí ele vai mencionar esses amigos aí, né? É a criatura... Olha em quantas posições estão esses amigos, né? É a criatura vinculada ao nosso afeto, que nos amparou em família, encorajando-nos na realização dos nossos melhores ideais, quando as circunstâncias adversas nos induziam à frustração e desânimo. Aí ele vai enumerando mais. É a pessoa que nos deu as mãos na travessia de risco iminente. É o irmão que nos favoreceu com exemplos de intrepidez e tolerância. É o amigo que nos auxiliou a encontrar o privilégio de servir. É o companheiro que nos mostrou a bênção da oração, renovando-nos a vida. Então ele enumera esses, né, vários anjos aí, né, no meio do meu caminho, do seu caminho, do nosso caminho. Eu lembro muitas vezes
de nossa... Muita vez quem fala é o Emmanuel, né? Ele gosta de falar muita vez. A nossa querida Osana, uma senhora que, quando nós fomos visitar, eu, né, no caso, fui visitar pela primeira vez um hospital, né, de Hansenianos, então eu não sabia, Nossa. era jovem, não sabia o que eu ia fazer, como é que ia proceder. Ah, ela já me pegou pela mão, falou assim, vem cá, filho, vamos lá. Eu me tratava como filho. E assim ela Nossa. foi me levando, eu fui distribuindo primeiro docinho lá na Foi um cabeceira. discipulado que ela fez com você, então, assim, como se fosse um mestre, né? Desde que eu trabalhei com ela nessa questão que você fala do contato, né, mediúnico com o espírito, né, através do médium, eu trabalhava com ela, do lado dela, né, no centro espírita também. Fiquei uns anos trabalhando com ela. E ela foi me ajudando a conduzir. Uma vez eu vou contar a história, uma vez ela me chamou, porque eu trabalhava com projeto, com desenho, ela falou, filho, nós precisamos pintar uma placa com o centro espírita que vai inaugurar. E aí eu saía do trabalho, ia para casa dela e tinha uma placa enorme no quintal dela. Aí ela falou, ó, tem que escrever esses dizeres aqui, né? O centro espírita João Batista, o João Evangelista. Aí fui lá escrevendo com ela toda noite, às vezes estava cansado, né? Toda noite. Bom, na véspera da inauguração do centro, né? Acabamos lá bem tarde, assim, tudo escrito, né? Beleza. No dia seguinte, que era a inauguração, instalar a placa lá na fachada do centro, né? Beleza. Aí fui lá para a inauguração, cheguei lá, dona Zana, tá lindo. Ela falou assim, filho, tá vendo essa última frase que tá aqui debaixo? Você comeu uma letra. Eu falei, não, dona Zana, não acredito. Ela comeu uma letra. E como é que a senhora consertou? Porque era uma frase grande que tinha embaixo e foi quase no meio da frase. Ainda bem que não foi o título do centro, né? Mas eram letras menores, assim, que estavam embaixo, naquela frase. Falou, pois é, filho, você esqueceu uma letra. Eu falei, como que a senhora... Não, eu fiquei a madrugada inteira e consertei, filho. Nossa. E ela ficou a madrugada inteirinha, consertou aquela frase e inaugurou o centro lá para a comunidade. Acho que era lá no bairro do Remédio, né? Então eu aprendi muito, né? A gente aprende muito, né, com essas pessoas que estão na nossa frente com mais experiência, né? Que nos conduzem. São esses anjos aí, né? Ele fala, é a pessoa que nos deu a mão na travessia de risco iminente. E eu vi também aqui que ele coloca, nos ensinou, o amigo que nos auxiliou a encontrar o privilégio de servir. Eu acho isso maravilhoso. Eu tenho um amigo também que deu oportunidade de trabalhar numa atividade, e eu digo assim, teve a minha vida antes dele e depois dele. Pessoa que me abraçou e começou a fazer esse trabalho. Ó, é assim, assado, temos que fazer isso. O trabalho é importante trabalhar para Jesus. Porque uma coisa é o livro, outra coisa é o livro com a prática. Colocar Por isso que o livro, vou colocar, né, sair da teoria e ir para a prática mesmo. Por isso que o movimento espírita espera tanto isso, né? Que você venha e participe ativamente do movimento espírita, seja ajudando em qualquer... Nosso amigo né? O nosso amigo que tá ouvindo, você que tá frequentando alguma casa espírita, tente se vincular a alguma tarefa, mais simples que seja. Isso já foi me dando uma visão totalmente diferente. Isso é tão gostoso, se vincular, uma tarefa, se comprometer, se responsabilizar. E aquilo eu fui entendendo isso, né? Como ele coloca aqui, esse privilégio de servir. É um privilégio mesmo. Eu também acho, porque tinha tantas ocasiões que me faltava tempo, por causa de trabalho, tudo, e eu via que as pessoas podiam ir lá, né, fazer algum serviço social, alguma tarefa social, e eu não podia. Eu falava, puxa vida, nem isso eu posso, né? Nem isso eu posso sair do ambiente que eu tô, de trabalho mesmo, ali no ganha-pão, para poder fazer alguma coisa, né? E tem pessoas que já tinham uma vida já mais tranquila e nesse aspecto e podiam, né, ir e fazer tarefas de ajudar o próximo. Não que isso impeça da gente fazer, mesmo que seja o mínimo, né?
fazer aquela tarefa pequena, aquele serviço pequeno, não precisa fazer mudar, querer abraçar o mundo, né? Como dizem. E é isso, né, Tiago? A gente vê que a gente está sempre sendo ajudado e a gente às vezes não reconhece isso, né? Não, e o Emmanuel ele quer ensinar exatamente assim, que perdão, caridade, donativo, socorro, não tem só na hora de crise. É. Ele vê que está em todos os momentos da vida, ele vem nos te dando vários... Não é só na hora, a gente não tem que ter aquela coisa religiosa só nesses momentos de... Ou só, vamos dizer assim, uma pessoa necessitada, é só ali que eu estou fazendo a caridade. É. Só no momento tal, só ali que tem um socorro. Não, tem tantas coisas que está acontecendo o ato religioso. E uma coisa que me chamou muita atenção, Nando, Sim. é aqui que aquela pessoa, os exemplos de intrepidez... É. Aqui, ó, o irmão que nos favoreceu com exemplos de intrepidez e tolerância. É. Intrepidez. Isso mesmo, às vezes a gente acha que a gente não dá trabalho para os outros, né? E como, hein, Nando? Eu sou bonzinho, não dou trabalho, né? Imagina. A gente não sabe o quanto os benfeitores espirituais também já fizeram bastante, isso, hein? né? Soaram para nos auxiliar, né? E para nos tirar, às vezes, de uma situação difícil que nós mesmos, às vezes, geramos, né? E a gente não reconhece, não agradece, a gente não entende, a gente não compreende, só porque não está diante dos nossos olhos carnais, né? É. Mas a gente tem que entender que existe bastidores, né? Aí nós não temos aqui, ó, todos os técnicos aí trabalhando nos bastidores. Se isso se não existisse, como é que estaríamos, né, no ar aí, por exemplo, né? Então, precisa de cada um fazer a sua parte, a gente reconhecer a parte dos outros também e saber reconhecer a parte desses anjos, né? Que não aparece o trabalho deles, né? É um trabalho que não aparece, mas que tem efetividade na nossa vida, tem. E muitas coisas a gente não sabe, mas já nos tirou de cada uma, né? Nossa. Que a gente nem sabe que muitas vezes iria acontecer. E o Kardec veio realmente, os Espíritos veio ensinar para Kardec, a influência é muito maior no Livro dos Espíritos, é muito maior do que vocês imaginam. Exatamente. Aí ele continua aqui, depois de falar, né, de cada uma das pessoas, do irmão, do amigo, do companheiro. Aí ele fala, onde estiveres, pensa nisso e relaciona os bens que pode distribuires, ou que podes distribuir. É uma das coisas assim que a gente pode fazer. Você recebeu o benefício, você recebeu um bem, você recebeu uma ajuda. Qual é a melhor forma de você agradecer? Às vezes você vai querer agradecer aquele que te fez. Ele fala assim, a melhor forma de você agradecer é você fazer por alguém que vai aparecer no seu caminho, que vai precisar. E você faça a mesma coisa. Aí é uma forma de gratidão muito melhor do que aquela só dizer obrigado. Tem uma amiga que ela falou assim, ninguém é obrigado a nada. Essa palavra obrigado, ninguém, né, se obriga a nada. E você vai falar assim para a pessoa, obrigado. Não, fala gratidão. Eu agradeço, grato, gratidão, grata, gratidão. Porque Interessante isso, não né? só dizer a palavra, mas quando você tiver, vamos supor, é aquela parábola, sabe aquela parábola que o servo chega lá ao rei e ele tem uma dívida para com o rei, ele pede, pelo amor de Deus, perdoe minhas dívidas, tal, e ele é perdoado. Aí ele sai de lá do onde estava o rei. Quando ele está atravessando a rua, ele encontra um devedor, alguém que estava devendo para ele. E ele chama os guardas e manda prender. Ah, ele me deve, prenda ele. Quer dizer, puxa, uma coisa instantânea, ele vai, é perdoado, quando sai na rua ele não perdoa aquele que também está em dívida. E aí o rei chama ele, né? Chama ele e fala, ué, como é que é assim? Eu acabei de te perdoar e você não perdoa a dívida do outro também. Então, às vezes acontece isso também ao inverso, né? Na questão da gratidão. Você recebe um benefício, uma ajuda,
uma ação fraterna, uma caridade, e aí na hora que você tem a oportunidade de fazer, você nega, né? Então, a gente precisa fazer aí um exame de consciência, né? Nessa hora, né? Depois que a gente erra com isso, né? Eu acho que essa é a lição de hoje. Eu acho que na minha opinião, assim, na minha visão limitada, eu acho que aí o Emmanuel quer bater, tirar o véu para nós. Acho que é dentro dessa, igual na oração de São Francisco, né? Tem que doar, tem aquele que dá, dando que é se dando recebe. que se recebe. É perdoando que se é perdoado. perdoado. Quer dizer, tem os dois lados, né? A gente não pode ser egoísta a ponto de querer só pro nosso lado, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Muito bem, então. Nós estamos aqui com o livro, não é, Urgência, de Emmanuel, né? E hoje tem aí uma mensagem, né, Jeffrey, que nós não colocamos uma mensagem ainda. Vamos colocar. Tá no ponto aí? Então vamos lá colocar a mensagem de hoje, né? O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Uma mensagem do Chico aí, né? Então são as ações, nós é que escolhemos essas ações. Uma empobrece, a outra enobrece, né? Então a gratidão é um enobrecimento, o reconhecimento né, do bem e ajuda que recebemos é um enobrecimento. Se a gente repete a dádiva que recebemos, a gente pode estender a outro quando for oportuno, enobrecedor, né? Então... a natureza desse espírito é maravilhosa. Você já viu aquela história do tomate? Quando eu vi isso aí, eu não acreditei, do Chico. Você me perdoa falar disso, mas eu acho que é tão espantoso que o pessoal viu ele, uma mulher viu ele comprando tomate, ele pegava um bom ou um ruim. Ela falou, que é isso? Viu ele no mercado, né? É isso, que é isso, Chico? Você pegando um tomate bom ou ruim? Ela falou, se eu pegar todos os bons, não vai sobrar nada para as outras pessoas que vão comprar depois de mim. Olha só, né? Que pensamento, né? Olha isso. E tem outra coisa aí, além desse pensamento do Chico, de pensar no outro, no próximo. A honestidade desse homem. E também de pensar na natureza. Porque quando a gente... Desperdício, né? É desperdício. Eu vi uma pessoa que mexe na área da culinária aí, né? Uma chefe, que ela dizia o seguinte... as pessoas olham pela beleza, mas se você às vezes vê um amassadinho, uma coisinha lá, uma coisa escurinha ali no fruto ou na fruta, se você abrir, aí ela descascava e mostrava, dentro tá perfeito. Por que né, todo mundo vai rejeitando? Até o tomatinho fala assim, então, pô, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, também tem esse lado aí, né? Que o Chico dá de exemplo, né? Da natureza aí. Tudo bem, a gente tem uma fala aí da nossa querida Débora, não é, Spadotto, que está aí pela Europa, ela que aparece em vários lugares aí, Madrid. Vamos ver, ela vai mandar para nós aí uma mensagem, mandou, né, uma mensagem de áudio e vídeo. Vamos então ver e ouvir. Vamos lá, nosso querido Lala e Jeffrey. Bom dia, Nando Garcia, todos aí ligados no programa da Alvorada, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. É um prazer para mim estar aqui outra vez e hoje eu vou ler para vocês um texto que eu adorei sobre disciplina, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. É o texto de número 27 e eu espero que vocês gostem. Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto a um açude. E a uma pequena distância ele viu uma grande cruz luminosa,
Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel, na vida presente, e acentua que em certo ponto do atendimento o orientador espiritual lhe perguntou: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, respondeu o médium, se os bons espíritos não me abandonarem. E disse-lhe Emmanuel: não será você desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe e estude e se esforce no bem. E o Chico perguntou: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar este compromisso? Perfeitamente, diz Emmanuel, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, então? Chico perguntou: qual é o primeiro? E a resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo se despediu e o médium teve consciência de que para ele ia começar então uma nova tarefa. Que bonito esse primeiro encontro do Chico com Emmanuel, e faz a gente refletir realmente sobre a questão da disciplina, o quanto somos disciplinados com nós mesmos e com os nossos compromissos. Eu desejo para vocês uma ótima manhã, um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Aí a Débora falando, né, sobre esse encontro, primeiro encontro com o Emmanuel, né, disciplina. É verdade, uma história conhecida do Chico, né, esse encontro. E serve muito para nós, né? Muito, né? Como exemplo. Tudo bem, olha, então nós vamos para prece, para o momento de prece, de oração, de vibrações aí. Depois a gente volta, né, comentando esse tema de hoje, caridade e influência. Então eu pedi aí para o nosso querido Japray e Lala aí nos colocar aí, não é, diante do momento de prece, de vibrações e de oração. Que nós possamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos a esses benfeitores queridos que influenciam nossa vida, que nos sustentam em muitas situações, que estão conosco passo a passo, mesmo que a gente não reconheça, que não veja, que não entenda, eles estarão conosco. Essa é a tarefa árdua desses nossos irmãos que se dedicam à fraternidade, à caridade, com esse esforço pelo próximo, que somos nós. Que nós possamos agradecer esses amigos queridos que dia a dia, que 24 horas por dia estão ligados a nós, que estão muitas vezes enviando pensamentos para que a gente eleve esse pensamento nosso num teor, numa frequência maior. Agradeçamos a esses amigos queridos, que eles possam nos socorrer, continuar nos socorrendo, como pedimos o socorro agora também, nesse instante, a cada um de nós, a toda a nossa equipe, a todos os trabalhadores, colaboradores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, e estendendo mais ainda os nossos pedidos, possam chegar aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, às pessoas ligadas a nós, a nossa comunidade, a nossa cidade, a nosso estado, ao nosso país. A todos aqueles que estão buscando cada dia o trabalho, o pão de cada dia, a escola, a saúde a ser socorrida e tantas outras situações que nós não alcançamos, mas que os benfeitores amigos alcançam. Por isso pedimos socorro a esses amigos
irmãos amados, para esse momento que estamos vivendo. Porque é o presente que é tão importante. O passado já se foi e o futuro depende do dia de hoje. Por isso, o dia de hoje é o mais importante em nossas vidas, onde devemos reconhecer os nossos erros, onde devemos acertar, esquecer esses erros e ir em frente acertando agora. Ter a perspectiva de uma vida melhor, não tão somente para nós, mas para todo o planeta, para todos os seres que vivem aqui, que crescem aqui, que evoluem aqui. Por isso pedimos ao nosso Mestre Jesus, ao vê-lo nos altos pontos das montanhas mais altas do planeta, tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus. Voltamos depois da prece, das orações, das vibrações ou da oração, fazendo convite para você. O convite é: você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, ajude. É bem fácil, é só você ligar 0800 12 18 38 ou acessar o site amigosdaboanova.com.br. Então, em qualquer parte do planeta, você se comunica e pode colaborar. Com a sua ajuda, você pode patrocinar aí até 1 minuto da programação, né? Um minuto da programação da rádio, da TV. Com isso, você ajuda, colabora e ajuda outros irmãos que estão longe, né? Essa questão da influência que a gente recebe, né? Ela também pode chegar através das ondas do rádio, da imagem da TV. É uma ajuda de quem a gente não está vendo, né? Eu já fui muito tocado pela Boa Nova. De manhã acordava, ouvia e ouço. E aquele entra numa sintonia. Às vezes a gente acorda, tá vendo da noite que alguns problemas, a semana, o trabalho. Eu gosto de ouvir na parte da manhã, né? E a gente entra numa sintonia, porque muitas vezes a gente não tem a força de ler um livro, a gente não tem. Aí a gente sintoniza no rádio e deixa a informação penetrar o nosso coração. Isso que é gostoso. Então a gente ajuda outras pessoas. Às vezes a pessoa tem dificuldade de leitura, tem dificuldade, alguns problemas, e a gente alcança tantas pessoas que a gente nem imagina, não é, Nando? Exatamente. Então, essa ajuda que você estende através do Clube Amigos da Boa Nova é uma forma de você ajudar aquelas pessoas que você não está vendo e que não vão te ver também, mas você fez uma caridade, uma ação de fraternidade, né? Tudo bem, então vamos voltar aqui ao texto do Emmanuel para a gente terminar. Então ele fala assim, ó: ninguém calcula os resultados, né, construtivos da sementeira, considerada vulgar. Alguém dirá que isto é óbvio. Entretanto, aquilo que é óbvio é sempre o inevitável na existência e o mais difícil de se fazer. Auxiliar aos outros, a fim de sermos auxiliados, é claro, imperativo no mecanismo das relações humanas. Contudo, é preciso relacionar quantos séculos estamos despendendo a fim de senhorar semelhante aprendizado. A fonte de água limpa é suprimento óbvio na sustentação da comunidade. Experimente, porém, essa ou aquela pessoa, né? Essa ou aquela pessoa passar sem ela. Meditemos nisso e observemos, não é, que ninguém
Desculpe, meditemos nisso e observemos a significação da nossa influência sobre aqueles que nos rodeiam, para entendermos que ninguém deve esperar por ofensa, necessidade, desastre ou penúria, a fim de cultivar o amor a que somos chamados, através do respeito e do amparo que nos devemos uns aos outros. Ele fala aí, né, que não é necessário acontecer algum desastre, acontecer alguma situação difícil na vida daquela outra pessoa que a gente tem acesso, que nós temos contato, que pode receber a nossa influência ou dela, podemos receber, esperar que alguma coisa drástica aconteça, né? Não é só na crise. Não é só na crise, como ele fala aqui. Não é verdade? Como é maravilhoso. Você viu quanto tempo eles estão querendo nos ensinar que a gente primeiro precisa auxiliar os outros a fim de sermos auxiliados. Né? Essa é a tarefa. É o exercício, né? Auxiliar os outros. Não esperar a crise. Vamos auxiliar os outros para que nós possamos sermos auxiliados. Esse é o imperativo da vida, como ele coloca. Você vê, o imperativo é a condição necessária. E, então, por exemplo, a gente passa por vários momentos econômicos, né, na vida de um país, e às vezes a gente se distrai, né? A coisa tá boa, né? Tá ótimo, né? Mas até acredito que se a gente trabalhar com essa mentalidade que o Emmanuel coloca aqui, a gente faz um trabalho preventivo, né? Para que quando houver realmente a crise, a gente já esteja com os instrumentos na mão, as ferramentas na mão, como saber já lidar com aquilo. A gente, por exemplo, o povo europeu que já passou por tantas guerras, crises, conflitos, e já superaram tudo isso. O povo japonês, por exemplo, é um exemplo. Reconstruíram a cidade lá em pouco tempo, né? Porque eles fazem um trabalho preventivo. Eles sabem, eles trabalham sempre para que, não com aquela expectativa que alguma coisa vai acontecer de ruim. Não, porque a gente sabe que isso é natural na vida nossa aqui, do planeta. A gente toda hora vai estar diante de situações difíceis. Então, por que não trabalhar, né, já colocando, por exemplo, a nossa possibilidade ao outro, né? Não é uma forma preventiva se quando chegar conosco, a coisa for com a gente tenha forças para superar, né? O André Luiz coloca, faça o depósito no banco da providência divina, né? Isso é previdência, de verdade, né? Essa não falha, né? Aí eu vou colocar a última frase aqui, que nós estamos chegando no fim, que ele fala assim: e assim, agindo, reconheceremos, por fim, que todo dia e toda situação constituem ensejo e lugar para nos devotarmos todos à construção do bem. Bacana, né? Maravilhoso, maravilhoso. As pequenas sementes e qualquer oportunidade que a gente puder construir o bem será muito bem-vindo. Um pouco com Deus é muito. Já diz o dito popular, sábio dito popular, né? Então que a gente possa ser também aquela pessoa que vai bem influenciar, seja um bom influenciador do bem, né, para os outros irmãos nossos, né? Então, Thiago, estamos chegando ao final aí de mais um Alvorada, com satisfação, com carinho e com amor. Obrigado pela presença. Obrigado, viu? uma ótima semana a todos, com muito carinho, com muito amor. Então, vai comigo lá no bom dia final aí, Então tá bom, a gente quer agradecer aí aos nossos técnicos, ao Lala hoje aqui com a gente, pilotando esta nave, o nosso Jetray, o nosso Boris, a nossa velhinha, a Dona Maria, a Lucivânia, toda a equipe aí que está na retaguarda para tudo acontecer. E dos amigos espirituais, né, que nos influenciam, que estão aqui trabalhando também conosco. A você, querida e querido ouvinte e telespectador, agradecer, não é? Aos benfeitores amigos, a André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, Alta de Souza, nossa irmã Sheila. Agradecer o nosso inesquecível
a nossa inesquecível Ana Gaspar, Dr. Reinaldo Leite, nosso cheio de alegria. Desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança. E comigo aí, Tiago, um ótimo e maravilhoso bom dia! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.